Este programa é livre para todos os públicos. Horas 3 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 iniciando na manhã desta terça-feira, 7 de maio de 2019, estamos ao vivo pela FURG FM 106,7, também pela FURG TV, canal 15 da NET e através aí do streaming transmitido através do furgtv.furg.br e também através do site da Universidade furg.br. Hoje, então, 7 de maio, temperatura em Rio Grande chegando aos 19 graus, sensação térmica de 16. Umidade relativa do ar, 63% é a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. Iniciando a nossa programação ao vivo das emissoras e também o nosso Paralelo 30, este que é mais que um programa de rádio, nosso espaço para debater, expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. 11h04, bom dia, Rafael Viana. Muito bom dia, como é que estamos? Estamos bem. Tudo bem? Estamos bem, sobrevivendo. Ótimo, muito bem. Estamos muito bem. Não, mas estamos bem. Somos otimistas no Paralelo 30. Somos da luta e otimistas. Que a gente vai pra frente. Otimistas, fala por time. Não, tô brincando. Não? Pô, a gente tenta ser, Rafa, a gente tenta ser. Não faz isso, não. Olha aqui, Rafinha, a gente conversou antes aqui de entrar no ar e combinamos de não ter aquele momento de 15 minutos destinado a notícias, notas, porque temos hoje aqui, já está aqui na mesa junto comigo, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande, Cleusa Dias. Bom dia, Cleusa. Bom dia. Muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes do Paralelo 30 também. E o nosso agradecimento, viu, pela tua disponibilidade. E a gente fez o contato com a assessoria da reitora no final da semana passada, em seguida que tivemos aí o anúncio do bloqueio, a reitora já me informou um pouco melhor aqui, do bloqueio anunciado aí para as universidades federais de 30% do seu orçamento. E tivemos algumas manifestações de diversas universidades, dentre elas as daqui da região, a FURG e também a UFPEL, e fizemos o contato, então, com a assessoria da reitora para entender um pouco melhor, junto com ela aqui no Paralelo 30, qual é a situação da Universidade Federal do Rio Grande, de que forma a FURG se mantém e quais as suas possibilidades dentro dessa conjuntura. Então, já iniciamos o papo com a reitora aqui, então. Certo, então. É um tema bastante desafiador, né, quando a gente trata de bloqueio orçamentário das universidades federais, universidades que nos últimos 10 anos cresceram consideravelmente, aumentaram seus números de cursos, se interiorizaram, né? A FURG passou a ter os campi em outros municípios, aumentou o número de estudantes, número de professores e técnicos em ações de ensino, pesquisa, extensão, em processos de inclusão. Sim. Então, falar de bloqueio num contexto que a universidade se encontra hoje, né, com um grande potencial
de desenvolvimento, ele é muito mais desafiador. Imagino que sim. Então, é importante esclarecer para a comunidade o que é bloqueio e o que é contingenciamento. Isso, ia perguntar. Porque vamos o pessoal melhor. tem ouvido algumas notícias, tem lido, e eles estão dizendo, não, sempre teve bloqueio, sempre teve corte nos últimos anos, né? E essa preocupação, ela não procede. Mas não, nos últimos anos nós tivemos, sim, contingenciamento. O contingenciamento, ele é uma forma de manter o recurso no orçamento e vai sendo liberado conforme a condição econômica do governo, conforme a demanda das universidades. Por exemplo, né? Este ano de 2019, nós estamos com um orçamento contingenciado. Sim. Nós temos 60% do custeio contingenciado e 90% do investimento contingenciado. Nossa. Então, isso também preocupa, porque esse dinheiro ele está seguro e a gente não pode planejar muito, porque nós precisamos da liberação deste contingenciamento. Agora, o que preocupa mais ainda? É porque está contingenciado, mas nós sofremos um bloqueio no orçamento. O que significa bloqueio? É um corte. Foi retirado do orçamento das universidades federais 30%, né, numa totalidade, né, das universidades, 30% do custeio e do capital. Tem percentuais diferentes, né? Então, para nós, esses 30%, no geral, ele significou 36% do custeio da universidade e 30% do investimento, que é capital. Então, isso é mais sério, porque hoje, quando nós olhamos no sistema o orçamento da universidade, que até pouco tempo tinha o orçamento total aprovado no Congresso, embora contingenciado, hoje ele não aparece o mesmo valor que foi aprovado no Congresso. Hoje foi tirado do orçamento da universidade. Então, esse bloqueio retira este valor. Não estará mais disponível. Não está disponível. O contingenciamento é um controle. Disponível. É um controle, está disponível e ele vai sendo liberado, né, conforme eu disse ali, ou a situação melhor ou pior da economia do país. Mas é negociável, né, Cleusa? É negociável. Isso é o que tem acontecido nos últimos anos. Tá? Nós tivemos, né, que também o pessoal comentou, lá em 2015, nós tivemos um corte na educação, mas esse corte na educação não chegou a atingir nem a universidade, as universidades federais, nem o ensino, nem fundamental, nem médio. Né? O Ministério da Educação, ele trabalhou com esse corte, né, em alguns projetos específicos, né, de algumas áreas, mas não incidiu nas universidades federais. Então, nós não tivemos, nos últimos anos, nenhuma situação como estamos vivendo hoje, realmente, de um bloqueio. Isso é muito sério, como eu disse, no momento que nós temos um potencial muito grande dentro das nossas universidades. Por exemplo, as universidades federais, elas produzem 90% da pesquisa brasileira. Pesquisa brasileira que é reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. Né? Nós temos hoje também um dado muito importante. Nós temos hoje nas universidades federais, em torno de 70% dos seus estudantes são oriundos de famílias que recebem um salário e meio. Então, é uma realidade muito diferente nos últimos anos da universidade. Posso entrar nessa questão? E a gente já teve, na época do contingenciamento, já tivemos, acho que um grande desafio e muitas dificuldades dentro das universidades, porque no momento que veio o contingenciamento, dentro de várias outras áreas que precisaram ter uma redução nos investimentos, também a questão da assistência estudantil, das bolsas, auxílio
auxílio moradia, auxílio transporte, enfim. E essa população acadêmica, que de fato necessita dos auxílios para poder seguir estudando, também já naquele momento já foi afetada, né? Então a gente já vem com essa dificuldade e hoje... Isso. Nós não tivemos, nos últimos anos, um crescimento do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Não tivemos um crescimento de acordo com a demanda, né? Tivemos um crescimento pequeno. Este bloqueio não atingiu o PNAES. Tá? Este bloqueio ele não atingiu o Programa de Assistência Estudantil. Tá. Mas como o recurso do programa ele não é suficiente e a universidade disponibiliza do seu orçamento de custeio parte para complementar. Claro. Então, claro, isso nos preocupa. Até o momento, nós estamos estabelecendo como prioridade as ações de assistência estudantil, né? Preservada pelo PNAES, que não sofreu o bloqueio, e também preservando aquela parte do orçamento que nós, né, colocamos para complementação. Então, nós estamos priorizando, né, determinadas ações da universidade. Uma delas é a assistência estudantil, porque, como eu estava dizendo, a universidade ela não é mais a mesma. A Universidade Federal ela não é mais, como diziam, né, só a universidade de ricos, né? Nós temos hoje uma realidade bem diferenciada, estudantes oriundos de escola pública. Nós tivemos, no passado, alguns cursos que tinha 20% de estudantes oriundos de escola pública, por exemplo. Hoje, nós temos, no mínimo, 50% em todos os cursos, no mínimo. Sim. No caso da FURG, nós temos cursos que têm 80% oriundos de escola pública, né, ou até mais. Isso, as ações inclusivas vêm fortalecendo essa realidade. Então, né, hoje, a média das universidades federais... o perfil do estudante, ele é um perfil de 70% de baixa renda. E basta chegar na universidade, né, conversar com os alunos na sala de aula que vocês, né, que a comunidade vai ter com clareza, né, essa realidade. O que é muito importante, porque a universidade pública ela tem que ser, né, para atendimento realmente de todos os estudantes, né, e especialmente essas comunidades, né, que até pouco tempo não conseguiam ingressar na universidade. Isso aí mostra muito sobre o trabalho que vinha sendo feito, não só na universidade, como no ensino como um todo no país, né? Sim. Perfeito. Quando tu consegue perceber camadas mais populares acessando a universidade, oriundas, né, do ensino público, tu vê que o ensino público, né, do ensino médio fundamental também sofreu aí investimentos, né, e conseguiu enviar alunos para a universidade pública. Sem dúvida, nós tivemos também nos últimos anos um grande investimento na formação de professores, buscando com essa formação incidir na qualidade do ensino da educação básica. Essa vinha sendo uma grande preocupação, porque é inadmissível e um grande equívoco quando um ministro da educação ele coloca na balança um nível e o outro. Né? E diz que um gasta menos que um outro, ou que um é mais importante que o outro. Não existe comparação, porque são responsabilidades diferentes, mas que todos eles têm um papel fundamental na formação da população brasileira e na formação do desenvolvimento do país. Com certeza, né? Educação infantil é fundamental. Ensino fundamental é muito importante, e ensino básico. Então, e o ensino superior, e a pós-graduação, a pesquisa. Então, é um equívoco quando um ministro da Educação tenta colocar, né, em jogo, vamos dizer assim, né, quase que um contra o outro, né, educação infantil e ensino superior, né, o que gasta mais, o que gasta menos. Em relação a isso, reitora, tem até duas coisas que eu queria pontuar aqui. Nós temos essa segmentação, essa segregação que daqui a pouco se tenta fazer nessas comparações, a gente sabe que efetivamente não acontecem, né? Até porque todos os ensinos, todos os níveis de ensino, eles são interligados e dependem sim,
né, um do outro para sua continuidade. A gente tem agora uma unificação para uma proposta de greve nacional. A gente ontem trouxe a notícia aqui e, né, a minha intenção até nem é falar sobre a proposta da greve, mas dizer que, lembro que li ontem na notícia, que o CEPER Sindicato ainda colocou e disse justamente isso. Para nós, a universidade, o ensino superior é extremamente importante, porque nós estamos preparando alunos no ensino médio para que eles entrem na universidade. Assim como o ensino básico, né, as séries iniciais, também preparam os alunos para que vão para o médio e após o superior. Então, E isso também, tu falaste agora, né, desse olhar, né, do CEPER, dos professores, né, do ensino médio para a universidade. E aí, quando também, né, tem um outro equívoco, né, no atual Ministério da Educação e no governo, quando ele coloca que as áreas humanas são menos importantes, né? Isso é outra Quer dizer, notícia que eu tenho tem aqui, a discussão começou com a sociologia e filosofia como não sendo importante, e o governo ampliou para as áreas humanas como não sendo tão importantes e que nós deveríamos formar mais engenheiros, médicos, veterinários. É importante, sim, formar engenheiros, médicos, veterinários, arquitetos e todas as outras formações que nós temos por aí. Muito importante formação nas áreas humanas. Por quê? Também, né? Quem é que forma os médicos e os veterinários? São os professores da educação básica que têm a formação nas áreas humanas, têm as licenciaturas nas áreas humanas, por exemplo. Né? E é fundamental. Então, não podemos desqualificar as formações, as áreas do conhecimento. Todas elas são fundamentais. Não tem médico que não passou pela educação básica. Então, quem forma o médico da educação básica é a universidade, dentro das áreas humanas, das licenciaturas. Nós precisamos de muito investimento nas licenciaturas para capacitar professores, para ter laboratórios, para ter projetos de ensino. Por exemplo, o PIBID, que é um projeto de iniciação à docência, que foi criado nos últimos anos, ele é fundamental, porque ele incide na formação do estudante de licenciatura e diretamente do professor lá na escola e do estudante na escola. Então, é um equívoco, assim como é um equívoco dizer que a sociologia e a filosofia não são importantes, né, nessas formações. Muito importante a sociologia e a filosofia nos cursos de engenharia, por exemplo. Porque óbvio, o engenheiro, quando está trabalhando num grande empreendimento de uma construção civil, né, ele precisa também ter a sensibilidade desse entorno, da sociedade do entorno, como se estabelece, né, as relações com aquele empreendimento. Isso é fundamental. É fundamental. Né? A filosofia, o pensamento, o desenvolvimento do pensamento lógico, seria importante. Infelizmente, a gente não consegue ter todas essas áreas do conhecimento em todos os cursos, até por demanda de disponibilidade de professores e tal. Mas porque os professores dessas áreas, às vezes, são poucos nas universidades. Se a universidade não tem um curso de filosofia, temos poucos professores, porque são áreas do conhecimento fundamental para todas as outras. Todas. E aí a demanda destes professores e professoras é grande, porque a princípio estão em vários cursos. Exatamente. Né? Lembro que eu e o Rafa já brincamos várias vezes, e brincamos já antes e ainda seguimos brincando com o professor Cristiano Engel, que participa aqui no Paralelo, que ele nos deu aula, o Cristiano me deu aula 2 vezes, uma vez na FURG, uma vez na Anhanguera, e deu aula para o Rafa 3 vezes. Ele brincava com o Rafa que o Rafa podia pedir música no Fantástico. Porque o Rafa teve aula com ele em artes, teve aula com ele no direito e na especialização. E depois na especialização em sociologia, que é algo que já queria trazer esse link. Acho que mais uma vitória, uma conquista da FURG dentro dessa conjuntura trazer esta especialização em sociologia, e a gente sabe, não só esta, né, a especialização, mas de modo geral, trago aqui ilustrando, né, que eu tive 2 vezes, o Rafa 3 vezes aula com o Cristiano, e eu até poderia, no momento em que fiz psicologia, dizer não quero ter essa disciplina, porque já tive em outro momento, mas optei por não dizer isso.
porque entendo como importante. Então, quer dizer que, sim, tem uma demanda até o momento, né? Uma demanda muito grande da sociologia e também da filosofia, numa diversidade de formações e que é fundamental. E a FURG entende isso, né? Abrindo esse espaço e trabalhando junto com os professores para trazer a especialização para cá. E agora a gente vem com esse equívoco, como a reitora bem colocou, de diminuir, né, de relativizar a importância da sociologia, da filosofia e das humanas de modo geral. Exatamente, né? Porque como nós promovemos desenvolvimento de país, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, se nós não temos o conhecimento das relações, né, como é que transitam as questões culturais que envolvem uma determinada comunidade. Então, num país tão grande quanto o nosso, né, de diferenças culturais, que é muito importante, isso, né? Então, a gente precisa ter essas áreas que nos orientam, né, que nos faz pensar sobre a localidade, né, o território onde a gente está inserido. Então, são alguns equívocos, né? Assim como também o equívoco esse bloqueio, porque, na verdade, não tem um projeto do MEC, né, para dizer e para justificar que, olha, foi preciso bloquear esse valor na universidade porque este outro projeto ele é muito, né, é mais fundamental no momento, é urgente no momento. Quer dizer, não existe isso, né? Foi feito um bloqueio, primeiramente com uma justificativa que seria um recurso encaminhado à educação infantil, que não procede, porque a educação infantil, ensino fundamental e ensino básico, ela não é de responsabilidade, né, do governo federal, é dos municípios e do Estado. Bom, então, não tem uma justificativa para isso, né? E as universidades, elas estão trabalhando muito, né, para buscar alternativas, né, da mesma forma a FURG, porque esse bloqueio de 36% no custeio é 36% em 40 milhões, né, que é o valor que nós movimentamos, vamos dizer assim, que nós planejamos, que nós podemos estabelecer algumas prioridades, e manutenção, parte desse valor de 40 milhões, 30 milhões é despesa fixa da universidade, que é energia, é telefonia, é água, é limpeza, é vigilância, portaria, jardinagem, motorista, combustível, manutenção predial. Então, como que uma universidade, né, como a FURG, com todo esse seu potencial, com os seus campos em pleno funcionamento, né, tanto nos outros municípios como aqui, campos com estrutura como nós temos, como é que nós mantemos as atividades de forma qualificada, com segurança para a comunidade, né, com limpeza necessária, adequada, se nós temos que reduzir esse valor. Cleusa, algumas pessoas têm também proposto a avaliação, a análise, e a gente até conversou, eu e o Rafa aqui, amanhã temos Política e Sociedade com o Cristiano, e de talvez também se aprofundar nessa análise, mas eu te faço essa proposta de avaliação. Algumas pessoas dizem que quando vem esse anúncio de bloqueio, tá, e já avaliando, analisando o contingenciamento que vem acontecendo, algumas pessoas dizem que enxergam que a gente vai reviver ou está revivendo os anos 90 na universidade. Tu avalia dessa forma, ou não é igual, a gente sabe que não é igual, ou é mais preocupante, enfim, de que forma tu entende? Bom, podemos chegar lá daqui a uns anos, né? Vamos relembrar o que foi os anos 90, Os anos, né? 90, então, a maior crise que nós tivemos nas universidades federais, né, foi nos anos 90. Da outro dia conversávamos, né, à época o reitor, né, o Rodolfo, ele né, fez várias também anúncios de não ter como pagar a energia. Eu lembro disso. E naquela época nós não tínhamos recurso para pagar a energia, nós não tínhamos recurso para comprar o giz, nós não tínhamos recurso para comprar papel higiênico, papel para as provas, tintas de impressoras.
Então, foi uma crise que as universidades federais viveram, né, muito grande, inclusive não tinha reposição de professor nem técnico, né? Os professores, a reposição era com professor substituto, que às vezes ficavam um semestre, às vezes ficava um ano. Então, nós vivemos uma grande crise das universidades federais, sem criação de cursos, porque as universidades não tinham condições de criar novos cursos, abrir novas vagas. Já estava no limite, né? Já estava no limite. Então, nós vivemos, foi uma crise muito grande das universidades federais, que foi um período extenso. Você teve fechamento de universidade nessa época, não? Ou redução? Não, redução de atividades. Tá. A redução da própria produção da pesquisa, né? Não criação de novos cursos, de novas frentes de extensão, né? E de produção de conhecimento. E nós retomamos, né? Nós recomeçamos o crescimento das universidades, né? Lá em 2005 e 2007, né? Com o programa Reúne, né? Que se concretizou, né? De 2008 até 2012, onde a FURG saiu, né? De em torno de 4 mil estudantes para em torno de 12 mil estudantes, né? 30 cursos de graduação para 66 cursos de graduação. A pós-graduação da universidade cresceu significativamente. Hoje nós temos em torno de 42 programas de pós-graduação. Nós tínhamos lá em torno de 8, 10 programas. Isso tudo representa muito mais pesquisa, representa muito mais formação em nível de graduação, com certeza, muito mais desenvolvimento de extensão, porque com tudo isso nós crescemos em infraestrutura. A universidade hoje tem o triplo de área construída em termos de em relação aos laboratórios, salas de aula, áreas administrativas. A universidade se interiorizou, foi para Santa Vitória do Palmar, São Lourenço e Santo Antônio da Patrulha. Muito importante isso, né, também para o desenvolvimento daquela região. A universidade também começou a ter condição de investir na educação à distância e levar o ensino superior para aqueles municípios que, tem uma demanda específica, então não há necessidade, ou o município é muito pequeno para a criação de um campus definitivo, mas, tem uma demanda numa formação, então a gente vai e oferece com uma parceria com o município ali, e uma educação à distância, importante dizer, qualificada, porque a educação à distância se qualificou com a inserção também das universidades federais, com novas metodologias, com atividades presenciais. Então, se internacionalizou, porque o potencial da universidade foi tão grande, também se internacionalizou. A Universidade Federal Brasileira passou a ser mais competitiva internacionalmente, é um termo que a gente não gosta, mas é verdade. A gente precisa ter a competitividade internacional nas pesquisas também, para poder ser reconhecida, né? E ter expressão. E tudo isso foi possível pelo investimento e por enxergar e acreditar que, de fato, é importante investir em todos os níveis de educação, e a gente está aqui falando da educação superior. No momento em que bloqueia, corta, reduz a possibilidade de capital, se a universidade corre o risco de não conseguir pagar energia, enfim, e os serviços básicos que tem, por óbvio que não vai conseguir investir em projetos de extensão, pesquisa e etc. Claro. E voltando ali à pergunta que tu fizeste, né? Hoje o desafio é muito grande, porque fazer esse corte numa universidade de grande potencial, né, é muito difícil. E a gente pode chegar no futuro à realidade do que vivemos nos anos 90. Podemos, porque assim, nós temos aquele projeto de lei, né, que nos limita, né, no orçamento federal, né? Então, que estabelece o teto, né, dos gastos públicos. O que pode acontecer, né? Se nós não revertermos essa situação deste teto, nós podemos ter uma redução de investimento na educação, né, superior, né? Aquilo que vai indo, nós podemos chegar
Eu espero que não, né? Eu tenho ainda uma esperança, eu sou freiriana, então eu tenho a esperança freiriana e a utopia galiana, como eu digo, né? E a esperança não é aquela de esperar. É o de esperançar, né? É o de estar junto e buscando, de que isso possa se reverter, tanto aquela lei, né, do teto dos gastos, ele possa ser revertido, né, com o tempo, entendendo que a educação não pode ser colocada ali, nem a educação e nem a saúde, para que a gente não chegue ao que chegamos, porque foi um retrocesso, e o retroceder hoje vai ser pior ainda. Vai. Reitora, 11 horas e 32 minutos, a gente ainda tem mais várias outras questões para abordar aqui. Gostaria de também entender na comunicação e na conversa com demais reitores e reitoras, qual é a análise que se faz, quais as possibilidades de fato. Saiu recentemente, acho que foi quinta ou sexta-feira, né, a possibilidade da UFPEL fechar as portas em setembro e a Universidade Federal do Rio Grande não conseguir se manter a partir de junho, se de fato esse bloqueio permanecer. Então, acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre essas possibilidades no segundo bloco. Pode ser? Pode ser. Tá? 11 horas e 33 minutos. Quem quiser participar, Paralelo 30 Aptafurg é a nossa página, pode escrever para a gente ou ligar para o 3232-8968 e participar da gente aqui junto com a gente aqui no Paralelo 30. Intervalinho, a gente já volta.